A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Elinaldo Silva e olha, esse é nosso canal no YouTube, A Palavra Certa com o pastor Elinaldo Silva. E é um prazer poder transmitir a essa hora um estudo da palavra, a qual tenho certeza que todos nós precisamos, todos nós necessitamos. Existe uma necessidade de nós nos revestirmos das armaduras de Deus. Mas antes de eu entrar nesse contexto bíblico e nesse texto, eu queria pedir a você, inscreva-se nesse canal, tá bom? Não esquece, clica no sininho e quando você clicar no sininho vai aparecer 3 opções e você coloca de cima que tem todas as notificações. Que cada vez que um vídeo for lançado, você será notificado. E preste muita atenção, não esqueça também de deixar o seu joinha, isso é muito importante para a divulgação. Mas olha só, nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. No meu caso, eu pastor, talvez você também pastor que está me ouvindo aí, ou ovelha, temos que nos revestir. Eu sou pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus, aqui no Brasil, na nossa nação. E olha, é gratificante poder pregar o Evangelho todos os dias. É gratificante poder falar da palavra de Deus, que com certeza é a palavra certa, todos os dias. É muito gratificante poder fazer isso. E é uma grande e rica oportunidade, porque o dia que estamos vivendo aqui na nossa nação são dias difíceis, dias maus, como diz a palavra que vamos ver agora, palavra conhecida, mas que temos que agora nos revestir dela, no praticar, no calçar, no se capacitar. A Bíblia diz aqui no livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 10, é conhecido demais de cada um de nós, mas vamos ler o texto. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se a gente observar esse começo de texto, a gente vai ver que o Senhor nos dá uma observação, um aviso. Ele começa dizendo que é uma necessidade de ficarmos fortalecidos no Senhor, aqui no versículo 10, na força do seu poder. E o Senhor Jesus aqui, ele já nos alertava daquilo que viria à igreja, que somos nós, entenda bem, aquilo que aconteceria à igreja, que no futuro pastores seriam sim impedidos de pregar o evangelho, que pastores seriam sim perseguidos, que a igreja seria perseguida, como hoje estamos vivenciando esse fato em alguns estados da nossa nação. Mas, mesmo assim, nós perseveramos na fé, porque cremos nessa palavra. O Senhor, quando ele disse, aqui no versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. A nossa luta não é contra os seres humanos. A nossa luta é sim contra os principados e potestades malignas, como diz o texto, que existem nos lugares celestiais. E esses lugares celestiais, aos olhos humanos, não há visibilidade. Nós não conseguimos enxergar a olho nu o mundo espiritual. Não. Por isso há necessidade, diz a palavra, de nos fortalecermos no Senhor
E se fortalecer no Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, é acreditar no que Jesus fez por nós, é acreditar no que o Senhor praticou por nós. E quando eu digo acreditar, é o que ele diz aqui, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Repare que ele diz toda, para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Ou seja, o Senhor nos alertava que haveria dias maus, dias de malignidade sobre a igreja cristã, como hoje estamos, como eu disse ainda há pouco, vivenciando perseguições em vários lugares. Não é permitido pregar o evangelho, mas é permitido que outro tipo de estabelecimento, culturas, comércios, empresas se prolonguem em suas atividades. Mas a igreja cristã que trabalha em favor dos necessitados, daqueles que são menos favorecidos de saúde, de prosperidade ou de qualquer outro tipo de fator humano, fica impossibilitada de agir. Então entenda bem a palavra de Deus. O Senhor nos alertava que esse dia chegaria, dias de trevas, dias maus, porém ele diz: se você se fortalecer na força do Senhor, no poder do Senhor, se você ficar firme, se você acreditar, Deus vai fazer você passar por tudo isso. Quando ele diz ficar firme, ele diz perseverar, acreditar, porque Jesus Cristo é o dono da igreja, é o nosso dono, é o cabeça da igreja, como diz a palavra. E se nós acreditarmos nisso, venha ao deserto, venha ao vale, venha a tempestade, venha o que vier. Você que está aí do outro lado me vendo, talvez você na África, na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, em outros países, você tem que permanecer firme, porque você está revestido do alto da cabeça até a planta dos pés, tanto no seu corpo como na sua alma. Você está completamente revestido da palavra de Deus. E quando eu digo do corpo e da alma, meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu falo em você guardar a palavra dentro de você, e quando eu digo também no corpo, eu digo em você praticar essa palavra no seu viver. E o Senhor, ele continua dizendo aqui, nesse nosso estudo da palavra certa de hoje, ele diz, versículo 14, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Ele diz que nós ficamos firmes quando nós cingimos nossos lombos. Pastor, o que é cingir os lombos? É você começar a estudar a palavra de Deus. É você começar a ouvi-la, lê-la. É você começar a observar os mandamentos, profecias, os evangelhos, a qual a Bíblia nos dá direção. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a fazer o que o texto diz, a se firmar. Você começa a ficar firme. Entenda? Um prédio não se começa ele pela última laje, e sim pelo alicerce. Isso em qualquer nação. Então, mesma coisa é a nossa vida espiritual. Nós começamos guardando a palavra em nossa alma, ou seja, no nosso coração. Fazendo isso, passamos a praticá-la no nosso viver, ou seja, no nosso corpo. Então, quando ele diz, cinge os seus lombos, ele diz, começa a estudar a palavra. Começa a fazer isso. Aí ele diz, versículo 15, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Calçar os pés é começar a divulgar. Você vai começar a propagar o evangelho
da paz. Porque é isso que o Evangelho traz para quem está depressivo, para quem está com a síndrome do pânico, para quem está desenganado. O Evangelho traz a paz para cada um de nós. Entenda isso. Quantos de vocês que agora me veem e me ouvem eram pessoas talvez problemáticas, enfermas, depressivas, viciadas, mas o Evangelho trouxe ao coração de cada um de nós a paz, porque trouxe a libertação. E a Bíblia continua dizendo, no versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomar o escudo da fé é não recuar. Reparem que ele compara a fé com o escudo, porque muitos, quando nos veem transformados, muitos que viram você no passado e hoje veem você no presente, muitos não acreditam em tamanha transformação e vão começar a apedrejar você, vão começar a acusar. E você tem que tomar a fé como um escudo para não recuar, para não retroceder em meio a tantas críticas que você possa ouvir. Aí ele segue dizendo, deixa eu continuar ainda esse versículo 16, que ele diz no finzinho, ele diz, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, ou seja, quem jogar, quem acusar, quem inflamar o que você era no passado, querendo trazer à tona no seu presente, você hoje convertido, você vai apagar todos os dardos inflamados do maligno através da sua fé, porque você hoje é uma mulher, um homem, um adolescente, um ancião, convertido e convertida. Então você vai apagar toda acusação, a qual o texto aqui diz, dardos inflamados do maligno. Não poderá permanecer na sua vida. Aí ele segue dizendo no versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui ele dá, não um grande finale, mas aqui ele nos orienta que a espada do Espírito do Espírito Santo, é a palavra de Deus, a qual nós estamos falando agora, é o revestimento. Essa palavra nós temos que nos revestir dela, para na hora certa saber se comunicar com o mundo, com as pessoas que nos acusam, com as pessoas que vêm contra essa verdade chamada Jesus Cristo. Então, existe uma perseguição, existe, mas o Evangelho produz a paz. Ainda em meio à guerra, mas falar de Deus sobre todas as circunstâncias e em todas as circunstâncias vai produzir sim a paz ao coração. Porque o mais perturbado dos homens ou mulheres, o mais indigno, o mais insoluto, o mais revoltado ou rebelde, ele sabe que Deus é Deus. Ele sabe que Deus é a luz. Ele sabe que Jesus morreu na cruz pelo mundo, pelas nações, pelas tribos. Então ele segue dizendo, tomai também, repetindo, tomai também o capacete da salvação. É ter sabedoria. Capacete fica na cabeça. É você ter sabedoria, entenda-me, entenda o pastor, e não pensar duas vezes. E receber esse Jesus como teu Salvador. Você não deve temer, você não deve retroceder. Você não deve deixar de se revestir, mas também, acima de tudo, você que ainda não fez, você que ainda não tomou atitude e não reconheceu Jesus ainda, para todos os homens poder observar a sua mudança, você deve fazer isso o mais rápido possível. Você deve recebê-lo como seu Salvador. Quando a Bíblia diz capacete, o capacete é aquilo que fica na nossa cabeça, né? Principalmente quem anda de motocicleta, usa o capacete porque no caso de um acidente, aquele capacete protege do impacto.
Então entenda, quando você aceita, recebe Jesus como seu Salvador, você está protegido do impacto mundano. Não adianta, você está salvo. Seu nome vai ser escrito no livro da vida. Não tem mais como o mundo querer te abater, ainda que se levante. Não tem mais, ainda que tente fechar as portas, ainda que tente proibir a propagação desse evangelho da paz. Não tem mais. O Brasil, a nossa nação, nós já somos a segunda maior nação considerada cristã deste mundo, do planeta chamado Terra. Então não adianta fechar as portas. Não adianta dizer que não pode pregar. Não adianta falar que não iremos conseguir. Porque a igreja resiste ao impacto. A igreja vai resistir ao impacto. Pastor, por quê? Porque nós estamos revestidos com esse capacete. Que foi quando nós tomamos a decisão de receber Jesus como nosso Salvador, Criador, Protetor, Livrador. Aí ele segue dizendo ainda, versículo 18: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. É nosso dever orar. E ele disse, em todo tempo. Quando a Bíblia fala em súplica no Espírito, manda-nos, nós que já temos o Espírito Santo conosco, a partir do momento que tomamos a decisão de seguir Jesus, a Trindade se faz presente em nós, e isso é um fato real. Nós, a partir desse momento, temos que não só perseverar, mas orar por todos os santos, ou seja, por todos aqueles que tomaram a decisão de se separar do mundo. Quando eu digo do mundo, é da apostasia. Então a pessoa que tomou essa decisão de se afastar dos atos pecaminosos desse mundo, essa pessoa, ela está completamente protegida pelo Espírito Santo, mas ela vai orar, ela vai suplicar ao Todo-Poderoso a sua necessidade, a sua questão, as suas tribulações. Nós que servimos a Deus, nós temos um Pai Celestial a qual devemos a Ele derramar nossas lágrimas, chorar nos pés do Senhor, pedir justiça se necessário for. Ele diz, pedi, dá-se-vos-á. Batei e a porta se abrirá. Foi o que ele falou também na palavra. Então nós cremos nisso. Senhor, nós temos que orar e entregar as nossas orações ao Senhor, seja ela qual for a petição, de preferência, como o texto bíblico diz, por todos os santos, por todos aqueles que processam Cristo como único Salvador. Aí ele diz mais, versículo 19, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Eu quero dizer para todos que me veem e me ouvem que o Evangelho, até o dia de hoje, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo é um mistério grande. Por mais que tenhamos estudado a teologia, por mais que tenhamos sabedoria bíblica, por mais que tenhamos uma oratória talvez quase perfeita, esse Evangelho continua sendo um mistério. E quando eu digo mistério, é mistério de que muito mais sinais, milagres, prodígios, maravilhas foram efetuados, que nesse livro não caberia se escrito fosse. Preste atenção a isso. A palavra de Deus é um livro completo, mas também um grande mistério. Muitas coisas Jesus operou, muitas coisas Jesus falou, muitas coisas Jesus fez há 2000 anos atrás, quando por esse mundo peregrinou, pregando o reino dos céus, o reino de Deus, e relatado aqui não está, porque se estivesse não caberia.
em nenhum livro desta terra, de tão grande e grandioso que seria e que é. Então entenda, ainda que tentem paralisar, nunca conseguirão. Ainda que tentem fechar, nunca conseguirão. Ainda que tentem barrar, nunca conseguirão, porque nós entregamos, nos revestimos da palavra, da couraça, do capacete e da oração na nossa vida. Calçamos os nossos pés, falaremos de Jesus aonde tiver que falar. Mas pode ter certeza que esse evangelho será propagado nos 4 cantos da terra. E ele diz aqui, bonito, quando ele fala, versículo 20, o apóstolo Paulo dizendo, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Você entende isso? Se não entende, eu vou te falar o que é. O apóstolo Paulo disse, olha, eu sou prisioneiro. Eu falo desse evangelho em cadeias, porque eu sou prisioneiro de Cristo, dessa palavra. Não tem mais como nós nos separar de um tão grande amor. Não tem mais como a gente deixar tão grande sabedoria. Não tem. Eu não sei se você sabia disso, mas essa palavra ela é completa. A tua luta não é contra principados terrestres, mesmo porque não existe. A tua luta é contra principados e potestades espirituais que usam seres humanos para afrontar a igreja de Cristo, para tirar a paz, para perturbar, para fazer você pensar que é incapaz. Eu quero dizer a você que a maior arma do cristão é a oração. E eu convoco nesse momento toda a igreja cristã a orar. Grava meu nome, eu sou o pastor Elinaldo Silva, pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus. E esse é o nosso canal no YouTube, a palavra certa. Mas eu convoco toda a igreja a orar, porque a oração do justo poderá muito em seus efeitos. E se toda a igreja cristã no Brasil, no mundo, orar, dobrar o joelho, pode ter certeza que o revestimento de toda a capacidade da armadura cristã estará em nós, porque essa armadura pertence a Deus e Deus só dá ela para nós. Que Deus abençoe cada um de vocês. E eu queria pedir, compartilhe esse vídeo com essa palavra, com esse pequeno estudo, mas grandioso em nosso espírito, em nossa alma. Compartilha em Facebook, Instagram, compartilha nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Você que está em outra nação, você que está aqui no Brasil, compartilhe. Há uma perseguição à Igreja de Cristo, Jesus nos alertou a isso, que os dias viriam maus. E esses dias chegaram, porém, cremos que a mão de Deus é poderosa sobre nós. Cremos que o Senhor está conosco, tá bom? Quem quiser falar comigo, o meu WhatsApp, meu telefone, o WhatsApp está na descrição aqui abaixo, tá bom? Se você quiser depois conversar com o pastor, me chama no Zap, a gente conversa e olha, eu tenho certeza que Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Propaga esse vídeo em todas as suas redes sociais. Nós vamos vencer. A igreja passa por uma grande tribulação no Brasil, mas com Cristo, com certeza, nós somos mais do que vencedor. Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor e que Jesus Cristo esteja com cada um de nós.